Meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria podermos retornar ao Jefa, que é essa casa amiga, onde tivemos a oportunidade de trabalhar por algum tempo, e onde aprendemos muito e fizemos muitas amizades. E a gente fica muito feliz e lisonjeado de receber o convite de vir compartilhar com vocês essa festividade de 34 anos de aniversário. Só quem dirige casa espírita sabe como é difícil levar um trabalho espírita ao longo do tempo. Não é uma coisa fácil, não, é um desafio, né? São muitas dificuldades. Porém, são muitas vantagens também que a gente tem, somente do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa de fato. Então fomos chamados para falar sobre um tema relacionado à resignação. E então o que a gente trouxe para vocês hoje? Tem uma passagem do Evangelho que ela é muito conhecida e que chama muito a atenção, especialmente pelo fenômeno, porque nós nos encantamos muito com o fenômeno. E Allan Kardec ele já percebia isso e dizia em seus estudos que o tipo de espírita imperfeito é aquele que só tem olhos para o fenômeno, porque o espírita mais amadurecido, aquele que realmente está ciente do que é realmente o mais importante, ele vai além do fenômeno até as consequências morais e para aplicar em sua vida. Não é só para admirar, né? Não é admirar o poema do Evangelho. É lindo realmente, mas é preciso admirá-lo e colocá-lo em nossas vidas. E essa passagem que vocês estão vendo aí, que passagem é essa, gente? Eu escolhi essa foto porque Jesus de costa, de noite, no meio do mar, chovendo, parece comigo quando eu era novo. Aquele cabelinho ali, aí eu escolhi essa, tem várias, né? Mas é a passagem de Jesus andando sobre as águas, não é isso? E essa passagem chama muita atenção da gente, porque é um fenômeno extraordinário. Imagina uma pessoa andando sobre as águas, que coisa maravilhosa, porque a gente se preocupa muito com poder. Toda demonstração de poder nos encanta. Mas será que isso é o que há de mais importante nessa passagem? Que o fenômeno é possível, não resta a menor dúvida. Allan Kardec estuda ele no livro A Gênese, que é um dos livros da codificação, onde ele aborda e ele lança duas hipóteses para justificar esse fenômeno. Veja a sabedoria de Allan Kardec. Nesse caso aí, ele não coloca uma teoria definitiva, não. Ele lança duas hipóteses e deixa para o tempo vir mostrar para a gente o que é. Então, qual seria a primeira? Jesus estaria, o corpo, dormindo em algum lugar, ou em transe, ele se afastaria do corpo e haveria uma aparição tangível lá no meio do mar. Isso é uma primeira hipótese, certo? A outra hipótese que ele levanta é que Jesus, com o corpo e tudo, manipulando os fluidos espirituais, conseguiria fazer a chamada levitação, que é um fenômeno bastante conhecido. Aliás, na época de Kardec, havia o senhor Romo, que é bastante conhecido, que ele sentava numa poltrona, a poltrona se levantava com ele e todo mundo podia passar por debaixo, assim, sem problema nenhum. É um fenômeno bastante conhecido, especialmente na época dele, era muito pesquisado. Então ele lança essas duas hipóteses. Só que ele diz que é mais provável, certo? Que a primeira é que tenha ocorrido. Por quê? Porque o fenômeno da aparição, aliás, esse fenômeno ocorrido aí de andar sobre as águas, tem muitas características de uma aparição tangível. Vamos tentar entender? Bom, Jesus estava com os apóstolos fazendo uma pregação do outro lado do mar da Galileia, que Jesus era mais ou menos sediado em Cafarnaum, onde ficava a casa de Simão Pedro. Era mais ou menos por ali que ele fazia a sua sede dos trabalhos. Mas, em alguns momentos, eles atravessavam o mar, e todos sabem, não sei se todos sabem, mas o mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, na verdade é um mar fechado. Então ele tem margem, né, de um lado e de outro. Então você pode atravessar de um lado para o outro e até dava para ver assim, as montanhas do outro lado. E numa dessas viagens que Jesus fez, Jesus diz aos apóstolos, já no fim da tarde, que se encaminhassem de volta, que ele ia despedir as pessoas ali, se despedir delas. E depois ele vai para um monte e vai orar sozinho. Isso conta a história lá em Mateus. E Mateus narra que chegando à noite, já numa hora avançada, os apóstolos estavam lá pelo meio do mar e de repente vem um vulto se aproximando, andando sobre as águas. E os apóstolos ficam assustados.
Estamos falando dos apóstolos. Imagine se fosse a gente, hein? Eu queria ser muito evidente. Será? Enfim. Aí estava lá, eles ficam assustados e gritam, é um fantasma. Por isso que Kardec sugere ser uma aparição tangível. Porque a aparição tangível ela não é totalmente clara. Tem algo de... assim, não totalmente nítido. Por isso eles não reconheceram. Mas Jesus vira para eles e diz, tende bom ânimo. Eu estou aqui. E Pedro, com sua delicadeza, que Pedro é um exemplo maravilhoso da gente, aquela pessoa que, né? E ele diz assim, se és mesmo o mestre, diz para mim andando até vós sobre as águas. E Jesus, então, olha para ele e diz, vem. Essa é a parte mais importante dessa passagem. É Jesus chamando Pedro para ir até ele. Porque esse chamado de Jesus para Pedro é um chamado para cada um de nós aqui. E todo o resto da humanidade. E Pedro então diz, aliás, ele não diz, ele desce do barco e vai caminhando sobre as águas. Isso tem um simbolismo muito grande. Porque descer do barco, vamos analisar. No meio do mar, de noite, o tempo esquisito, qual é o lugar mais seguro para você estar? Aonde? No barco. Então ali era a zona de conforto. Não é? A gente vê que essas passagens são metáforas, né? É lógico que tem o fato em si, a gente não vai questionar como exatamente ele ocorreu. Mas por trás de tudo o que Jesus fazia, havia uma mensagem. E os apóstolos, que eram escritores iniciados, escreviam sempre de uma forma um pouco cifrada, metafórica. Então, descer do barco é sair daquela zona de conforto para ir em direção ao mestre. Agora eu pergunto a vocês. Tem duas perguntas importantes. A primeira é, Jesus está chamando, vem. Nós estamos dispostos a ir? Essa é a primeira pergunta. E ela é muito importante, quem tem que fazer todos os dias. Estamos dispostos a ir ao mestre? Caminhar em direção a Jesus? A gente precisa refletir sobre isso. A outra questão é, o que é caminhar em direção a Jesus? Porque falsamente a gente pensa que caminhar em direção a Jesus é ficar do lado dele, lá perturbando ele, do lado dele o tempo todo, mas não é esse o convite. Jesus não quer que a gente fique ao lado dele para ele ficar nos pagiando, cuidando da gente o tempo todo. Não é essa a proposta. Ir até Jesus é fazer uma viagem interior para encontrarmos o Cristo em nós. E aí é o que há de mais sublime nessa passagem. Um convite para irmos a Jesus, sim, mas para irmos a Jesus por dentro e não por fora. Então, essas reflexões são interessantes para a gente. Por quê? Porque Pedro descendo do barco, ou seja, ele decide que não dá para ficar naquela mesmice, naquela vidinha que ele levava, que a gente deve pensar sobre isso, aquela vida que só pensa nas coisas materiais. Aquela vidinha confortável na família, tudo direitinho ali, um emprego, uma comidinha em casa, um bom descanso, uma viagemzinha para a praia. Né? É muito gostoso, nada contra. Mas será que nós vamos ficar presos exclusivamente a isso? Essa é a grande questão. Então, quando a gente desce do barco, a gente abre mão desse conforto, dessa segurança de uma vidinha que pensa só nas coisas materiais, para refletir em outra situação que é espiritual. E quando eu desço do barco, eu começo a pensar no outro. Eu começo a pensar se o meu comportamento está prejudicando o outro, se o que eu estou fazendo é correto ou não. Porque quando eu estou dentro do barco, na minha zona de conforto, eu não estou nem aí. Eu quero é fazer as minhas coisas mesmo, atender minhas necessidades e os outros que se virem. Cada um por si. Ou como diz popularmente, farinha pouca. Diz que coral horrível. De novo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? É aquele pensamento bem egoísta, para quem só pensa em si próprio. E todos nós, em algum momento, a gente pensou assim. E ainda pensamos. Então a gente, como se diz, por exemplo, é aquela mãe, uma criança caiu. Não é? Então ela fica pensando, será que é meu filho? Mas quando chega lá, não é o filho dela. Ai, meu Deus, graças a Deus que não é meu filho. Não é? É ou não é assim? Para ver o quanto a gente ainda é egoísta. O quanto a gente ainda só pensa, ou, na maior parte do tempo, a gente pensa mais na gente. Né? Tudo bem, então pode se esquecer de cuidar de si, que também é um outro problema. Mas que não seja exclusivamente um pensar
somente em nós mesmos. Então Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas o vento bate, a chuva começa a ameaçar, as ondas crescem, ele fica com medo e começa a afundar. E Jesus vai ao encontro dele, o resgata e o adverte pela sua fé pequena. Por que duvidaste? Não é? Então, essa passagem, ela representa muito em relação a nós no dia a dia. Porque todos os dias de nossa vida, especialmente nós que já estamos querendo descer do barco, a gente se depara com dificuldades as mais variadas, de todo tipo. E de vez em quando, a nossa fé fraqueja e nós começamos a afundar nos problemas, nos revoltando, desanimando, fugindo para os prazeres, para esquecer os problemas. E a gente começa a afundar nas águas. É esse o símbolo dessa passagem. Pelo menos é um olhar que a gente traz para vocês hoje. Tá certo? A despeito do fenômeno, do fato em si. Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, o que eu faço para não me revoltar, não desanimar, não afundar nas águas? Eu tenho que ser resignado. Por isso que o nosso tema hoje é resignação. Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo um convite de Jesus para que sejamos resignados. Mas é preciso entender o que é resignação. Porque a resignação é muito mal compreendida. Na maioria dos casos, a gente confunde resignação com coisas que não representam exatamente a resignação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. A primeira coisa é, ser resignado é viver triste? Não. Obviamente que não. É lógico que cada um de nós tem momentos de tristeza. Quem é que vai ver sua mãe desencarnar e vai ficar alegre? Só se não se der bem com a mãe ou odiar a mãe, não sei, pode acontecer. Mas, de um modo geral, a gente gosta da nossa mãe, ninguém vai ficar feliz, vai ficar triste. A questão é viver na tristeza, porque muitas vezes nós cultuamos a tristeza. Nós somos aquele coitadinho que está sempre sofrendo. Tem gente que você diz, eu estou com dor de cabeça, eu estou também com dor de cabeça, mas também estou com dor na coluna, estou com isso. Aí, você nunca ganha da pessoa, você nunca vai conseguir superar essa pessoa. Pode ficar certo. Ela sempre vai ser o primeiro lugar de sofrimento. Então isso é gostar de sofrer. E a resignação não é gostar de sofrer, não é viver tristinho, não é ser vítimazinha, coitadinho, não é nada disso. A imagem nos fala um pouco, né? Essa flor aí no meio do deserto, ou seja, ser resignado é florescer em meio às dificuldades todas, a aridez do caminho, o deserto dos corações. A gente vai mesmo assim, vai se esforçar, inclusive o nosso, a gente vai se esforçar por florescer. Então, vai ter momentos difíceis? Vai. A gente vai ficar para baixo alguma vez? Vai. Mas a gente vai se levantar e vai continuar. Em diante. Seguindo. Aliás, eu li esses dias um artigo muito interessante, uma pesquisa de neurocientistas que diz o seguinte, que quando nós, vê que interessante, quando nós saboreamos, veja que interessante, quando nós saboreamos a nossa autobiografia positiva, eu vou explicar melhor o que é isso. Nós movimentamos uma região do cérebro semelhante à mesma região do cérebro quando a gente tem uma gratificação financeira. Ou seja, quando ganha um dinheirinho. A gente não fica feliz quando ganha um dinheiro. Deu certo, ganhou um dinheirinho. Não dá aquela alegria gostoso? Ou não? Ai, meu Deus. Só tem anjo aqui desprendido, não liga mais para essas coisas. Né? Só eu que ainda estou ligado nessas coisas. Pois bem, o que é fazer esse saborear? É lembrar das coisas que deram certo na nossa vida. O problema é que a gente foca no que deu errado. A gente pensa demais nos problemas. Quantas vezes a gente perdeu a noite pensando no que deu errado? A gente perde o sono durante a noite pensando nas coisas que não deram certo. E se nós usássemos uma outra técnica, lembrar do que deu certo, nós teríamos um prazer. Se a gente fizer isso, não é pensar uma vez e esquecer, tem que pensar com alguma regularidade. É um tratamento que a gente pode fazer, de graça, sem tomar Rivotril, e ficar um pouco melhor para enfrentar as dificuldades. Mas às vezes a gente gosta de cultuar a tristeza, cultuar os problemas, pensar demais naquilo. E como diz o velho provérbio, né? Relembrar é reviver. Então toda vez que a gente pensa no problema, na coisa que não deu certo, a gente está sentindo aquelas mesmas coisas de novo. Aliás, se fala que o perdão, quando se fala que a gente tem que esquecer do mal que foi feito, não é esquecer do ato do fato. Aquilo aconteceu só se você tiver com amnésia. Mas é esquecer, ou seja, superar a sensação que você teve quando passou por aquele problema. Então, se alguém me fez algum mal, toda vez que eu lembro disso, se eu não tiver perdoado ainda, eu vou sentir as mesmas emoções de raiva, de desânimo, de tristeza, que eu senti lá quando aquilo aconteceu. Agora, se eu tiver perdoado,
Eu vou lembrar do que aconteceu, mas já não vou mais disparar essas emoções que eu senti lá. Esse seria o esquecimento, é esse aí. Né? Não é preciso esquecer do fato. Porque é difícil, né? Enfim. Mas vamos lá. Então não é viver triste de forma alguma. Será um conformismo? Ou seja, você se conformar com tudo. É porque Deus quer. É porque eu fiz muito mal na encarnação anterior, estou resgatando. É porque aqui é um plano de provas e expiações. É porque a Terra é um vale de lágrimas, todo mundo tem que sofrer. Então tem que ser assim mesmo. Não, não é isso. Resignação não é isso. Né? É lógico que há algumas situações que a gente tem que se conformar porque não tem saída. Por exemplo, uma doença incurável. Mas mesmo nesse caso, eu posso optar por fazer aquela gestão de risco, né? Quando o risco ocorre, já não tem mais o que fazer, já aconteceu, eu posso minimizar o impacto dele. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu tinha uma senhora, que eu quero muito bem a ela, e ela teve um câncer muito agressivo, e os médicos chegaram para ela e reuniu a família e disse, olha, volte para casa, porque não tem mais nada o que fazer. É questão de meses. Ela tem que se conformar, certo? Não tem como mudar. Era um câncer incurável, agressivo. Não tinha o que fazer mais. A medicina encerrou. Ela foi para casa, mas decidiu que o pouco tempo que lhe restava, ela ia ser feliz. Resultado, ela viveu mais de 15 anos, gente. E com mais saúde que eu, porque todo dia eu via, eu ouvia, né? Ela é muito católica, acordava cantando as músicas da igreja dela. Quando você encontrava na rua, tudo bem, tudo ótimo. Sempre sorrindo, feliz. Veja, isso é ser resignado. Você está conformado, veja, com uma situação que não tem o que fazer, mas você opta por tirar o melhor proveito daquela situação. Não se entrega, não se revolta, não vai ficar acusando ninguém. Isso é ser resignado. Ok? Herculano Pires, que é um grande escritor espírita, um dos clássicos, ele diz o seguinte, uma obra chamada O Homem Novo. Ele diz que o Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Aceitar a realidade, sim, mas para vencê-la. Não para ficar coitadinho sofrendo. Né? Não tenho o que fazer, não posso fazer nada, é assim mesmo. Então, lembra daquele personagem que tinha, os mais velhos vão lembrar disso, que tinha o leão e a hiena. A hiena, ó dia, ó azar, lembra disso? Tem gente que é assim. Tudo vai dar errado, é assim mesmo, tudo, nada presta, tudo é ruim. Enfim, a gente brinca assim, mas tem pessoas que são assim. Eu tenho uma conhecida, vou falar mal dela, ele está gravando, não posso. Não pode, tem que tomar cuidado com a língua, para não ir para o umbral dos fofoqueiros. Mas tem gente que é assim. Tudo bem, está caminhando. Já viram isso? Mais ou menos. Então, meu Deus do céu, então chega a dar uma tristeza você falar com a pessoa. Mas, minha filha, a pessoa está andando, está bem, tem problema, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Uns mais, outros menos. Né? Uma coisa importante aqui que tem que ver é o seguinte, que aceitar a realidade, sim, mas a gente tem que trabalhar para poder vencer da melhor forma possível aquela experiência que a gente está passando. É isso que o Espiritismo nos explica. Não um conformismo doentio, que a gente fica se entregando. Isso é afundar nas águas. Bom, eu trouxe 2 exemplos para conversar com vocês do que é ser resignado e do que não é ser resignado. Um é de um filme que está passando agora no Telecine, quem tiver a oportunidade de ver, né? É Rainha de Catuê. É uma história que é baseada em fatos reais. E é uma história linda, no meu ponto de vista. Depois vocês assistem e me dizem. E é uma história que se passa num país lá da África, se não me engano é Uganda. Se não me engano, não me fala a memória. E se passa numa cidade chamada Catuê, lá pelos anos 80, início dos anos 80 mais ou menos. E era um lugar miserável, muito pobre mesmo. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se eu estou numa situação difícil, se eu estou desempregado, se eu estou doente, se eu estou com um problema de relacionamento, eu tenho que fazer o esforço para tentar melhorar aquela situação e não ficar chorando, né? Não ficar me lamentando, que não vai resolver nada. Então, o que acontece? Lá vivia uma senhora com um monte de filho, o marido morreu, já eram pobres, o marido morreu, aí ficaram miseráveis mesmo, era miséria. E os meninos vendiam milho
numa baciazinha na rua. Acontece que um senhor, um professor que viveu lá, conseguiu estudar. Depois que se formou, o que ele fez? Ele voltou para a cidade de Catuê para ensinar xadrez para as crianças. Isso é uma história real. Então, o que acontece? Ele começa a ensinar xadrez às crianças e 2 dos filhos daquela senhora acabam indo estudar lá. Só que a menina, que no primeiro momento ela estava tão mal cheirosa que ninguém aguentava sentar para jogar com ela. Veja o estado de miséria que eles viviam. Mas depois ela deu um jeito, conseguia tomar um banho e ia jogar, e foi treinando. Só que a menina, completamente analfabeta, era um gênio do xadrez. E ele não conseguiu, o professor ficava encantado, porque depois de algum tempo que ela aprendeu um pouquinho, nem ele conseguia mais vencê-la. E começou a inscrever ela em alguns campeonatos, e nesse meio tempo aí ela foi crescendo e foi se destacando. É uma história real. Vale a pena assistir. Então, veja, mas eu quero falar de resignação. A história dela é linda, né? Só com o conhecimento da reencarnação é que a gente explica de onde ela tirou aquele conhecimento. Porque ela previa jogada muito além, que muitos adultos não conseguiam fazer, ela criança conseguia fazer. Né? Então era uma capacidade, uma lembrança, uma recordação de experiência que ela desenvolveu antes. Só que aí ela começou, a esposa do professor resolveu ensinar ela a ler para ela poder ler os livros de xadrez. Então em casa, ela estava um dia à noite, todo mundo dormindo, e ela com a lamparina, né, ligada, e ela lendo o livro. E a mãe advertiu ela: minha filha, apague, senão vai acabar a parafina. E aí ela apagou, contrariada, e parou de ler. Depois o filho, que também jogava com ela, porque a mãe não entendia, a mãe era completamente ignorante do ponto de vista do conhecimento humano, né? Então ela não entendia o que era xadrez, não entendia nada daquilo. Ela estava preocupada em vender o dinheiro, todo dia vender alguma coisa para poder botar comida na panela todo dia. Era a única preocupação dela. Tinha outras também, né? A filha mais velha não se perder, enfim. Mas o fato é que o irmão falou com a mãe e disse assim: mãe, dê uma ajuda para ela, porque ela é muito boa no xadrez. Quem sabe ela não vai se destacar, não vai conseguir sair disso aqui. A mãe se condoeu. E é isso aí que eu acho lindo. Isso é ser resignado. Aí a mãe olha para um lado, com aquela pobreza, uma pobreza mesmo assim. E ela olha, a única coisa que ela tinha era um vestido que ficou de herança da mãe dela. Então ela pega aquele vestido das africanas, que são bem coloridos, que tem turbante, lindo vestido. Ela bota ele e vai para o mercado para tentar vender o vestido. Quando chega lá, ela vai direto numa banca que ela conhecia, um homem era conhecido dela. E ele olhou para ela, ficou muito feliz de vê-la, ela ainda é muito bonita, e ela disse que queria vender aquela roupa. E então ela disse, e ele pergunta: quanto você quer? Aliás, ela disse: quanto você dá por esse vestido? Ele disse: umas 12 mil, e falou lá a moeda, que eu não sei quanto é. 12 mil alguma coisa, 12 mil dinheiros, vou chamar assim. Ela disse assim: não, mas essa vale pelo menos uns 15 mil, não é? Aí então ele faz um olhar malicioso para ela e diz: bom, se você jantar comigo hoje à noite, eu posso lhe dar até 100 mil. Ela entendeu a mensagem e disse: 12 mil está muito bom, eu aceito. E aceitou. Para comprar parafina. Para a filha poder estudar. Não é lindo isso? Veja, isso é ser resignado. É na dificuldade você não desistir. Você continuar lutando, não se promiscuir. Continuar digno, forte, com coragem, lutando. Buscando algo melhor. E a filha, com aquele estudo, ela se destacou. Eu não vou contar o resto do filme, vocês vão assistir para ver qual é o final. Não vou dar spoiler não, né? Tá certo. Esse é um exemplo de resignação. Tá certo? Que a resignação é ativa. Não é ficar parado chorando, não. Eu aceito, é porque Deus quer. Não é isso, não é resignação. Ok? Agora temos o caso do velho Joquedebe, que é o pai de Gesiel, que está lá na obra Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Quem leu Paulo Estevão aqui? Levanta a mão.
Pronto, beleza. Quem não leu, lê agora, viu? Lá na biblioteca ali tem muitos. Aí eu soube que tem uns 50 exemplares aí na biblioteca. Vocês podem pegar e ler. É um livro fininho, dessa grossura assim, mas vale muito a pena. Merece ser lido. É um verdadeiro... olha, é uma obra-prima de Emmanuel. E esse velho Joquebed, logo no início, isso eu posso contar porque é o iniciozinho. Ele era um judeu que vivia lá em Corinto. Corinto é aquela mesma cidade que mais tarde Paulo escreve no Cartas aos Coríntios, não tem? É essa cidade, lá Corinto. Só que na época não havia ainda nenhuma igreja cristã, vamos dizer assim, na época. Então, Joquebed era um judeu que havia sido espoliado pelos romanos, perdeu boa parte de suas terras e ficou com muito pouco de terra, onde ele vivia com sua filha e com seu filho, Gesiel e Abigail. E um dia ele sofre uma humilhação muito grande dos soldados e fica muito sofrido e revoltado. Porque ele imaginava, como pode, eu cumpro todas as ditames junto a Deus, porque a gente é assim. Espírita também é assim. Mas eu não estou indo para o centro, eu não faço palestra, eu não tomo passe, eu não ajudo as pessoas, não faço campanha do quilo. Como é que está dando coisa errada na minha vida? Não é para dar tudo certo? Não é assim, não. Não é assim, não. O espírita é uma pessoa como outra qualquer. Não tem essa boquinha de privilégio, não. Isso é aqui com a gente, que te arranja uma boquinha ali, né? Eu te ajeito, tu me ajeita. A gente faz isso aqui, mas no mundo espiritual não funciona assim. Porque tem o nosso merecimento e as nossas necessidades espirituais. Tem situações que a gente tem que passar para a gente crescer com elas. Nós precisamos delas. E vamos passar mesmo. Por mais bonzinho que a gente acha que seja, mas a gente tem que passar pelas experiências. Então, Joquebed ficou revoltado. E um dia surgiu lá uma notícia que aquele mesmo homem que havia espoliado ele estava recebendo as pessoas, quem quisesse reclamar de alguma coisa podia ir lá. E ele, revoltado, foi lá reclamar. Chegou lá revoltado, reclamou que tinha sido espoliado, tinha roubado as terras dele. Aí lá aquele homem, né? Um poderoso romano disse, pois então agora você perdeu até as terras. Veja, até o pouquinho que tinha restado tomou dele. A revolta nunca é uma boa conselheira. O ódio, se estiver com raiva, fica calado. Não vai resolver coisa com a cabeça quente, não. Que a gente só faz besteira. Mas ele não aprendeu a lição. Então ele volta para casa e diz, bom, já que me tomou tudo, agora eu vou tocar fogo na propriedade dele. Veja o que é não ser resignado. Aí ele vai tocar fogo. Resultado, destrói a vida da família. Bom, se serve de consolo, graças a ele, que se ele não tivesse feito isso, Gesiel não teria viajado para conhecer um dia Paulo, ser o primeiro mártir do cristianismo, e Paulo trazer o cristianismo. Sem Paulo não teria chegado para a gente. No mundo ocidental, teria morrido lá em Jerusalém. A mensagem do Cristo. Então devemos isso a ele. Bom, o que Deus tira até das coisas ruins, saem coisas boas. É o grande reciclador, não é? Enfim, então Joquebed não era resignado. Porque quando a gente se revolta, quando a gente desanima, a resignação vai por água abaixo. Bom, tem essa frase aí que é atribuída a Balzac, que ele diz, a resignação é um suicídio cotidiano. Veja, do ponto de vista, se você pensar só na matéria mesmo, realmente, se você for pensar a resignação só como passividade, realmente vai deixar todo mundo pisar em você, todo mundo te maltratar, aí realmente seria isso. Só que resignação não é isso, né? Resignação, na verdade, é algo mais forte, mais profundo. É você, não é um suicídio diário, é um renascer diário mais forte. É renascer diariamente mais forte. É como diz Paulo na Epístola aos Tessalonicenses. Aquilo que não me aniquila me fortalece. Num primeiro momento, a gente chega a pensar que o que ele quer dizer é que existem dois tipos de sofrimento. Um que nos aniquila e outro que nos fortalece. Mas não é isso. Ele quer dizer que nós podemos escolher se qualquer sofrimento vai nos aniquilar ou nos fortalecer. A escolha é nossa. Nós é que fazemos a decisão. O que nós queremos? O que nós vamos fazer? A resignação seria como uma vela, não é? Que ela se consome para fazer luz ao longo de sua vida. Nós deveríamos fazer isso. A vida ela se escoa e deveria, como a vela, aproveitar cada momento de nossa vida para fazer luz, onde quer que estivermos, dentro das nossas possibilidades. E aí vem uma coisa interessante. A gente precisa aprender a ressignificar as dificuldades. E o Espiritismo nos ajuda a isso. Num primeiro momento, porque nos mostra que nós somos espíritos imortais. Não somos esse corpo.
Esse corpo é transitório e tudo que nos rodeia é uma passagem, é passageiro. Já já tudo isso vai se desmanchar. Basta a gente lembrar onde é que estão as construções das civilizações antigas. A gente encontra algumas ruínas, né, no Egito, tal, mas tudo ruína. Tudo se acaba do ponto de vista material, porque é transitório, é passageiro. Então não devemos nos apegar excessivamente a isso. Devemos estar na Terra, utilizando a matéria, mas com o olhar voltado para o mais alto, para a nossa verdadeira vida, que é a do Espírito. Ressignificando os problemas. Lembrando que tudo o que nos acontece é para o nosso crescimento e possui uma causa, que muitas vezes, porque nós vivemos num plano de provas e expiações, pode ser um exercício para o nosso crescimento, mas pode ser a reparação de algo que a gente fez errado. E isso é muito confortador, isso. Saber que existe um sentido para o sofrimento. E olha que eu estou falando de sofrimento aqui, porque alguém pode olhar, eita, ele não sabe a diferença de dois sofrimentos. Um pouquinho a gente sabe. Os psicólogos fazem essa diferenciação. Mas para efeito do nosso estudo aqui, dois sofrimentos a gente está tratando como a mesma coisa, tá, gente? Seriam as aflições, de um modo geral, aquilo que nos perturba. É lógico que o Espiritismo também estuda, e Kardec, no ponto motivos de resignação, trata como sinônimos, dois sofrimentos, tá? Mas isso não quer dizer que os Espíritos não soubessem que existe uma diferença aí. Tanto é que existe um capítulo, um item, que trata dos tormentos voluntários. Porque existem sofrimentos que somos nós que buscamos. Então tem uma diferençazinha aí, né? Por exemplo, a moça que fica com o homem casado na expectativa dele ficar com ela. Todo mundo sabe que isso não vai dar certo. Mas tem pessoas que têm atração por isso. Se alguém faz isso aqui, me perdoa, não é nada pessoal. Não. Eu não sei da história de ninguém. Nem ninguém me contou nada. Mas a gente sabe que não vai dar certo e a pessoa insiste. Sabe que aquilo vai trazer sofrimento, mas a pessoa insiste naquilo. É um tormento voluntário. E nós agimos muito assim. Tem até aquela história de dois pescadores que eles fizeram uma viagem, foram de avião, o lugar era muito afastado. Aqueles aviões pequenininhos. E pescaram dois peixões enormes, desse tamanho, que pescador tudo é muito grande. Né? Aí aqueles peixes, cada um pescou um peixe maior que o outro. Na hora de voltar para casa, vocês conhecem essa história? Aí o piloto disse, olha, pesa quanto? Ele disse, olha, meu 60 quilos, o outro 60 também. Olha, o peso não dá pro avião aqui, tá muito peso. Aí eles ficaram discutindo, aí um dos pescadores disse, olha, mas ano passado, a gente pescou dois peixes desse mesmo tamanho, e pegamos o avião e o piloto aceitou. Aí o piloto, foi mesmo? Foi. E era um avião desse mesmo tipo seu. No mesmo tipo, é. Então tá certo, vamos. Entraram no avião, o avião, bum, caiu lá na frente. Mas sobreviveram. Aí um dos pescadores falou pro outro, eita, compadre, caiu no mesmo lugar do avião do ano passado. E às vezes nós somos assim. A gente sabe que vai dar errado, a gente já fez aquilo, mas a gente repete, faz de novo. É gostar de sofrer. Não é? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E ressignificar o sofrimento. Tá? O Espiritismo é cheio de ensinamentos que servem para a gente repensar, entender melhor por que a gente está passando por aquilo e enfrentar com mais coragem e dignidade. Continuar caminhando, apesar da dificuldade. Só que, às vezes, o que acontece? Tem essa frase aí atribuída a Clarice Lispector, que ela disse, vê que interessante, porque isso é muita gente. E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. A gente gosta de ficar revoltado. E com político, então, vamos fazer uma brincadeira aqui? Bem rapidinho, não pense muito não, senão vai cair a casa. Pense naquele político que você detesta. Rápido, parou. Chega. Imagine você desencarnando e aí alguém chega para você e diz, olha, Jesus quer falar com você. Diz, é mesmo? É, você trabalhou lá no Jefa, né? Participou direitinho. Você tá concreto, vamos lá? Diz, beleza, vamos lá. Quando você vai chegando, vê que Jesus está sentado com outra pessoa. Você vai olhando assim. Quem é aquela pessoa? Quando você se aproxima de Jesus sentado justamente com aquele político que você odeia. E aí? Você vai, mas mestre... O que é isso, né? Sentado com essa criatura aí. E o que Jesus vai dizer? Eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. E isso é um lembrete, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então Jesus nunca
condenou ninguém. Jesus condena o erro, mas nunca condenou pessoa alguma. Ele condena o erro porque sabe que o erro nos leva ao sofrimento. E ele quer que a gente seja feliz. Então ele vai nos atender todos, sem exceção. Não é à toa que ele diz, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Quando ele diz nenhuma, é nenhuma mesmo. Então temos que tomar cuidado, porque a gente gosta de ficar revoltado com as coisas. Se revolta em casa, se revolta no trabalho, porque o colega teve uma promoção e eu não tive, aí fica logo revoltado com o chefe. Mas tem que começar, se a gente quiser modificar a nossa vida e caminhar sobre as águas e usufruir dos benefícios espirituais que esse comportamento traz, temos que abrir mão da revolta e do desânimo. Não é? Ok. Mas às vezes, esse caminho é difícil. E não estou falando de umas gordurinhas não, viu gente? Esse peso que está aí é o peso dos nossos maus hábitos. A gente é muito mal acostumado a reclamar, né? De ser do contra. Eu já contei aqui para você, eu tenho um parente meu que ele sempre discorda de tudo que eu digo. Sempre. E eu descobri que às vezes que eu mudei de ideia para... Às vezes que eu concordei com ele, ele muda de ideia para discordar de mim. Eu disse, meu Deus do céu. Eu podia até usar isso, né? Se eu quero uma coisa, eu vou falar outra para ele fazer aqui, mas a consciência não deixa mais, a gente fica meio... Né? Ele está tentando descer do barco, né? Para ir ao encontro de Jesus. É um desafio, porque é gostoso fazer as coisas que nos favorecem. A gente quer, porque para fazer o certo, às vezes a gente tem que abrir mão das coisas, tem que renunciar, tem que sacrificar para fazer a coisa certa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, eu moro em Caruaru, eu estava falando com alguém aqui, foi meu amigo Maninho, que lá falta muita água. Onde eu moro mesmo, o racionamento é 5 dias com, 15 sem. Não é nada fácil. E por que é difícil? Porque é 5 com, só que desses 5 lá em casa chega 2 ou 3. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem uma bombinha, um motorzinho que puxa para cair mais água no dele, mas como puxa lá e falta para os que estão lá na ponta, né? Quando eu moro no fim da rua, aí já fica com dificuldade. Mas como eu já tive vontade de botar uma bombinha lá em casa. Mas não dá para fazer isso. Não é correto. Né? Então tem que se aguentar. Para fazer o correto, mesmo que doa, a gente tem que fazer. Enfim. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo temos lá uma passagem que fala justamente da obediência e da resignação. No primeiro ponto ele diz que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura e ativas, muito ativas. Então a resignação não é passiva. Não é ficar esperando, não é ficar chorando, se lamentando. É ativo. Só que ele adverte que muitas vezes os homens não compreendem bem esse termo e acham que é a negação do sentimento e da vontade. Mas resignação, ela é uma virtude companheira da doçura e ativa. Como é isso? Eu pensei que seria assim, como seria uma doçura ativa? Eu pensei que seria uma ação pacífica. Uma ação pacífica seria uma resignação companheira da doçura e muito ativa. Como é que funciona isso? No livro da Esperança, de Emmanuel, ele tem uma mensagem que ele trata vários pontos. Eu trouxe alguns aqui para conversar com vocês. Ele diz assim, surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem. O que quer dizer? São deveres que era de outro e eu me vejo de frente alguém não fez o que tinha que fazer. Por exemplo, botar o lixo para fora de casa. Alguém tem essa obrigação, mas quando você acorda de manhã, o lixo está lá, não botaram para fora. E aí? Um exemplo simples e corriqueiro. Já passaram por isso alguma vez? Vai no banheiro, alguém esqueceu de dar a descarga. Já aconteceu alguma vez? Dá uma raivazinha, né? E aí a gente vai fazer o quê? O que diz Emmanuel? Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. É óbvio que se a pessoa faz isso sempre, ela tem que chegar a conversar, bater um papo, entrar num acordo, não é? Mas muitas vezes é porque a pessoa esqueceu realmente. Se distraiu, está preocupada com outras coisas, eu posso, sem querer brigar. Mas quando a gente vê aquilo, aí começa lá, fulano, esquece. Começa a brigar dentro de casa e toma a confusão. E o pior é o jeito que a gente fala, que é com raiva. Né? Enfim, outro exemplo.
Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Alguém fala uma mentira da gente que vai nos trazer problemas. O que a gente pode fazer? Emmanuel diz, para sermos pacíficos, para ter aquela doçura ativa, aquela ação pacífica. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide. E respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Então, se alguém nos calunia, em vez de brigar, eu vou tolerar aquilo ali, vou trabalhar para mostrar quem de fato eu sou. Para as pessoas verem que aquilo que estão falando de mim não faz sentido. É melhor responder com ações, em vez de ficar brigando. Não é? Embora, no primeiro momento, a gente tenha vontade de ir lá esbravejar, brigar e falar para todo mundo a verdade, mas às vezes não funciona. É melhor provar no dia a dia. Recebestes queixas amargas a te ferirem injustamente. Tem pessoas que vêm reclamar com a gente de coisas que a gente não fez. Vêm nos culpar de coisas que a gente não tem menor contato com aquela situação. E aí o que se faz? Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às terras da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Se a gente faz isso e outras coisas mais, nós nos incluímos, nos inserimos na condição de pacificadores abençoados pelo Divino Mestre. É o que dizia Emmanuel. Então, se a resignação, como eu vou falar daqui a pouco, ela é filha da fé, porque eu me resigno porque eu acredito no chamado de alguém maior, né? De Deus, ou de Jesus, ou de algum outro avatar, né? Algum outro espírito amigo. Algum outro iluminado. Então, ela se baseia na fé. Mas ela, quando age, ela nos traz naturalmente a serenidade e a paz. Quando a gente realmente começa a vivenciar a resignação. Bom, para fechar aqui, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O que ele quer dizer com isso? Né? A resignação, por exemplo, ela consegue carregar o fardo de uma maneira ativa, tentando superar aquela dificuldade, e o revoltado, ele perde os benefícios daquela experiência. Porque a experiência difícil seria semelhante ao seguinte. Uma dificuldade, se eu enfrento com resignação e coragem, ela cicatriza, vira uma marca, mas ela representa até uma conquista. Fica marcado, mas eu sigo adiante. Mas quem se revolta e desanima, fica com a ferida aberta o tempo todo. Só para uma comparação. Não é? Então, o fardo fica mais pesado com quem se revolta. Quando a gente se resigna, aos poucos as coisas vão clareando. Com resignação, devagarinho, tudo vai se encaixando. Mas quando a gente se revolta, a gente às vezes até aumenta o nosso problema, cria outras dificuldades, por conta da destemperança. Enfim, é filha da fé, a resignação. Jesus não falava, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, renunciar a si mesmo é abrir mão de querer tudo para si, não é? Abrir mão de ficar toda hora reclamando só benefício para si, é renunciar a algumas coisas. Saber que é preciso abrir mão, entender certas situações. Por exemplo, que às vezes não dá para modificar. Por exemplo, eu nasci num lar, tenho meu pai e minha mãe, eu posso até não gostar da maneira como eles me educam, mas é minha família, eu não tenho como mudar isso. Então eu vou tentar fazer o melhor possível naquela convivência. Essa é a minha cruz, né? E a gente sabe que alguns pais são difíceis mesmo, alguns filhos também. Então toda a relação ela é complicada. Mas precisamos ter paciência, tomarmos nossa cruz e seguirmos Jesus. E também ele diz que o fardo com ele fica mais leve, de fato. Quando a gente busca Jesus, ou seja, busca modificar o nosso comportamento diante da vida, as coisas vão ficando mais leves. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que trata justamente dos motivos de resignação, que são aquelas coisas, aqueles elementos, aqueles conhecimentos que nos ajudam a ressignificar as dificuldades, os problemas, as dores. O primeiro deles, que nos fala Kardec, é uma análise de Kardec, é que quando nós sofremos, em alguns casos, nós estamos quitando dívidas do passado. O conhecimento da reencarnação nos dá essa ferramenta valiosa para ressignificar os problemas. Eu me lembro uma vez, tem quantos anos, Jefa? 34? Há uns 32 anos, mais ou menos, aqui no Jefa, os mais antigos vão lembrar disso. A gente fazia muita visita à Miroeira.
que é o leprosário aqui. E eu me lembro, eu era muito jovem, eu devia ter uns 10 anos naquela época. Era uma criança. Não, era um rapazinho já, né? Até sabidinho. E aí eu, todo animado, tá começando o espiritismo, eu vou porque eu vou levar uma mensagem de conforto para os sofredores. Afinal de contas, eu estou servindo a Jesus, a gente fica, quando a gente é jovem, a gente fica tão empolgado. É bom, faz parte, né? E lá vamos nós. Quando chegamos lá, quem é a primeira pessoa que eu vejo, lá dentro, na enfermaria, quando eu entro assim, que eu olho, está lá um irmão num berço, desse tamanho assim. Ele deitado no berço, não tinha as pernas, que a lepra tinha comido já. Não tinha os braços, não tinha as orelhas, nariz carcomido e cego. Deitado num berço. Eu digo, é esse. É esse que eu vou levar uma palavra de conforto para ele. Cheguei lá, perto, o nome dele, Varlindo. Nunca esqueci. Cheguei lá e disse, meu irmão, como você está? Ele, estou ótimo. Aí eu já me abalei, né? Eu digo, como é assim? Como assim? Está ótimo. Né? Ele disse, graças a Deus, o conhecimento da reencarnação. Aí começou a me dar uma aula de espiritismo. Eu sei as coisas que eu fiz no passado. Estou hoje reparando aqui. Esse é o remédio para minha alma doente e infeliz. Eu estou me recuperando, eu estou muito bem. E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Aprendi muito. Ele que me confortou. Voltei para casa levinho. E aí o tempo passou. E um dia eu estava fazendo uma palestra num centro, numa casa amiga. E aí eu senti uma vibração diferente ao meu lado. Eu não sou vidente, né? Tenho uma mediunidadezinha, mas não sou vidente. Mas senti aquela presença diferente ao meu lado. Isso muitos anos depois daquela visita, né? Quando terminou a palestra, com aquela impressão positiva, né? Boa. Aí um irmão, um amigo meu que é vidente, chegou, Alain, sabe quem está ao seu lado? Eu disse, não, Varlindo. Sorridente, jovem, luminoso. Então vale a pena esperar e se resignar diante da dor. Porque se soubermos sofrer bem, cada um com a sua cruz, nós vamos nos recuperar, minha gente. Não vale a pena desistir da vida. Vale a pena continuar. Não importa qual é o sofrimento que nos visita, não importa. Eu sou a pessoa mais sofredora do mundo, não importa. Porque é o remédio que a gente precisa passar. É dali que vamos tirar as melhoras para o nosso espírito. Bom, mas nem tudo é expiação. Há coisas que são provas que a gente precisa passar. Eu tenho uma amiga minha, deixa eu ver se eu posso falar, tá filmando. Dá para falar. Dá. Não vai dar para identificar de jeito nenhum. A gente está ficando um pouquinho mais velha, é bom porque o nosso espaço de observação vai aumentando, né? E aí eu lembro, quando ela era mais jovem, que ela tinha dinheiro e ela era uma tratante. Era uma pessoa intragável. Humilhava os outros porque tinha recursos. Era uma pessoa difícil de lidar. Mas veio uma rebordose em sua vida, ela perdeu tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Teve que vender geladeira, fogão, micro-ondas, tudo dentro, ficou sem nada. É tudo mesmo, ela perdeu. E aí, para não morrer de fome, ela precisou conseguir um trabalho na parte mais distante do interior, mais distante de uma cidade pequena do interior. Um lugar bem afastado mesmo. Para cuidar de uma zona de muito sofrimento. Foi trabalhar como professora. Reclamava todo dia de ter que ir para lá, tá? Pela condição que ela tinha vivido. Mas, sabe o que aconteceu? Com o passar dos anos, ela foi tomando gosto. Com aquele povo carente, ela foi ajudando. Começou a ficar benquista. Ela era uma mulher muito desenrolada, muito inteligente. Começou a ajudar aquela comunidade. E era uma pessoa muito querida lá. E começou a gostar. E modificou-se. E eu a conheço hoje, ela é outra pessoa. Então o sofrimento foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Porque se ela continuasse endinheirada como ela estava, ela não teria se recuperado. Ela não sabia lidar, estando numa posição melhor, assim, de dinheiro, né? Uma posição mais de destaque. Então foi preciso ela passar por aquela prova. Então, muitas coisas acontecem em nossa vida. Num primeiro momento a gente não entende por que está acontecendo, mas muitas vezes é algo que vem para nos fazer pessoas melhores. A gente tem que estar atento a isso.
Uma outra questão é o efeito que a resignação tem na reentrada no mundo espiritual. Porque se eu vivo só para... Porque uma das formas da gente afundar nas águas é a gente, diante dos problemas, a gente fugir deles. Quer ver um exemplo? Hoje mesmo, eu posso contar isso? Eu tenho que estar toda hora pensando, tá vendo? Eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, sabe qual é o lema dela? Eu me caso na segunda-feira, na quinta eu me separo e na segunda eu caso de novo. O que ele quis dizer com isso? Ele não suporta a mulher, tem dificuldade para lidar. Quando chega quinta-feira, na sexta, quinta-feira é como se ele acabar, sexta vai trabalhar do trabalho. Vai para a praia, para algum lugar, curte o fim de semana todinho com outras mulheres, fecha aquela coisa toda, e na segunda volta para a mulher de casa. Isso é um tipo de fuga, não é? Por pior que seja a esposa dele, ele está fugindo da convivência. Deveria continuar. Por que será? Porque a pergunta que a gente não faz com relação ao nosso companheiro e nossa companheira é: ele é complicado assim? Qual a minha parcela de responsabilidade nisso? Quanto eu contribuí para ele ser assim? Se não agora, encarnação anterior. Ou outras anteriores, né? Eu tenho que refletir sobre isso. Enfim, quando essa pessoa desencarna, mas eu sofri tanto, eu tinha uma esposa tão complicada. Sim, mas você já teve sua recompensa na terra, você buscou os prazeres do mundo. Agora aquele que soube suportar, soube conviver, tolerou, amou de verdade, porque amar é aquele sentido de não ficar impondo condições, né? Mesmo a pessoa difícil, você está ali ao lado dela, dando suporte, aquela coisa toda. Então esse que só fez desfrutar na terra já recebeu sua recompensa. A recompensa espiritual é para aqueles que fazem o trabalho de resignação ativa. Outra coisa é o efeito que existe na intensidade da dor. Quando eu sou resignado, quando eu ressignifico os problemas, a dor ela ganha uma outra dimensão. Enquanto que aquele que está desesperado, aquele mesmo problema, para ele é uma coisa maior do mundo, para a gente que está exercitando a resignação, aquilo fica menor. A intensidade diminui. Quanto mais resignado a gente é, menos a gente sente os efeitos da dor. E por fim, depois você lê esse capítulo, tá? Esse item do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Outro é o efeito que existe na saúde do corpo e na saúde, vamos dizer assim, perispiritual. Tem um caso que eu vi recentemente que eu achei muito interessante, que é contado pelo médico espírita Paulo César Frutuoso. Ele conta que ele estava numa reunião, ele faz um trabalho de curas com materialização. Então o médium entra num transe, ele é médium de efeito físico, ele doa aquele ectoplasma, aqueles fluidos, e o espírito vem, aproveita aqueles fluidos, se materializa e faz algumas cirurgias. É um trabalho que é raro de ver, né? Mas ele faz esse tipo de trabalho. E aí ele diz o seguinte, que teve um dia que tinha uma moça que era enfermeira, estava com a doença terminal, não tinha mais o que fazer. Mas mesmo assim ela foi lá para fazer aquela cirurgia. O espírito se materializou e começou a fazer um atendimento nela. Mas nesse mesmo momento, ocorre um fenômeno de voz direta. Vejam, um fenômeno de materialização e ao mesmo tempo um fenômeno de voz direta. Os espíritos falando, ou algum espírito falando, e todo mundo conseguia ouvir. Só que o espírito estava falando, estava conversando com o médico que estava materializado ali. Só conversando em inglês. E ele mesmo, médico, estudioso, o inglês dele ele disse que não é muito bom, ele não entendia tudo que estava sendo dito ali. Mas teve uma coisa no final que ele entendeu perfeitamente. Que a voz do espírito, né, dizia assim, wonderful, wonderful, wonderful. Pronúncia até uma droga, mas vocês sabem o que é, né? Maravilhoso, que maravilha, né? E aí ele ficou intrigado com aquilo, né? E aí, assim que teve a oportunidade, ele perguntou àquele médico materializado por que o outro espírito tinha ficado tão maravilhado com aquele caso ali. E a gente pensa logo que estava se operando uma cura maravilhosa, né? Mas não era isso. O espírito estava maravilhado com os efeitos no corpo espiritual da moça por ela ser resignada, por não culpar ninguém, por não ter raiva de Deus, não ter raiva dos médicos, ser grata pela vida, apesar de estar naquela situação muito difícil. Então veja como é valioso e importante de ser resignado. Deixemos então de lado a revolta, o desânimo, a busca de fugas, encaremos de frente o problema, caminhando sobre as águas. É esse o convite que Jesus nos faz, a cada um de nós. E nós podemos, se quisermos mesmo, a partir de agora a gente pode já conseguir. Vamos ter dificuldades? Vamos. Mas vamos continuar tentando caminhar.
Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado a todos, muita paz.